Olá, caros espectadores que estão me assistindo de tarde de noite. Eu sou Yazi e eu vim aqui dar um aviso. Esse vídeo aqui eu gravei para um trabalho em sala de aula, ou seja, algumas partes dele vão estar censuradas porque são informações pessoais minhas. Eu espero que vocês aproveitem o vídeo. Eu dei um trabalhinho para fazer ele, faz tempo que eu não posto um vídeo aqui no canal, então eu espero que vocês curtem. E é isso aí, tenham um bom vídeo. Quem sou eu? Uma pergunta tão simples, mas difícil de responder. Será que somos definidos pelo presente, pelo passado, pelas pessoas ao nosso redor? Ou pelos sonhos que ainda queremos alcançar? Oi, prazer, meu nome é Yazi, na internet, no caso. Meu nome verdadeiro é Benício Fernandes Ferreira. Uau! Atualmente eu tenho 17 anos, eu moro com meu pai. Incrivelmente, meus pais são separados. Uau! Evento canônico em qualquer família brasileira. Hoje em dia eu trabalho em um quiosque na minha cidade. Eu vendo óculos escuros por lá. Também eu estudo na... Uau! E eu tô cursando técnico em marketing por lá. Uau! Sendo sincero, eu nunca me identifiquei tanto com marketing. Eu só entrei por recomendação de um amigo que, ironicamente, saiu ano passado porque não aguentava mais. Mas, enfim, eu tô continuando aqui. Acho que parte da vida é isso, né? Continuar, mesmo quando os planos mudam. No caso, quando meu amigo me abandona e me deixa sozinho. Gosto muito de desenhar, escuto bastante hip hop, trap. Também gosto de dublagem, música e animação. E nas horas vagas eu faço algumas animações simplesinhas aí, bem básicas, só pra treino. E, sinceramente, criar histórias através de arte sempre foi algo muito especial pra mim, sei lá. Eu mesmo já tive vários youtubers que me inspiraram, tipo Drawmask, Psycho, Gato Galáctico, esses tipos de animadores aí do YouTube. Quando eu era criança eu era muito tímido, tipo, eu não conseguia falar com as pessoas direito. Mas mesmo assim, sempre consegui fazer amizades com facilidade, e isso é algo que continua comigo até hoje, incrivelmente. Meus pais sempre me ensinaram a tratar as pessoas com respeito e eu sigo nesse dilema aí, né? Tipo, ajudar os outros para colher coisas boas, sabe? Coisas básicas da vida. E eu acho que tanto por isso que eu era uma criança muito tranquila também. Eu evitava briga, não gostava de confusão e normalmente eu ficava mais da minha. Mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a mudar. Grande parte dessa mudança aconteceu por conta da internet, e foi nela que comecei a conhecer pessoas com gostos parecidos com os meus. Pessoas que gostavam das mesmas músicas, dos mesmos desenhos, dos mesmos tipos de humor, e aos poucos fui me soltando mais. A internet também me ajudou a descobrir sonhos que talvez eu nunca tivesse descoberto sozinho. Um deles foi o sonho de trabalhar com animação. Incrivelmente eu sou fissurado com animações, tanto animações seja 3D, animações 2D, mano, são coisas muito bonitas que, tipo, me deixa com uma vontade de criar minha própria animação. Mas também a procrastinação às vezes não ajuda, às vezes a gente tá num dia que eu deixo pra outra hora, não sei o que, não tô tão bem, mas eu sigo aí, tentando fazer animações, seja basiquinhas ou só rascunho. Às vezes eu só gosto de botar uma animação no papel, do nada, e como todos sabem, a pandemia foi algo que realmente mudou a vida de muita gente, muitas rotinas, muitas relações por aí no mundo. E durante a pandemia, entre 2020 e 2022, a minha timidez piorou pra cara. Perdão, não. Enfim, não, como pode dizer? Piorou, né? Não foi muito legal, não. Conversar com pessoas parecia difícil, às vezes eu gaguejava, tremia, sentia dificuldade até em chegar perto pra puxar o assunto. E, foi muito pai. Mas também aconteceu algo bom nesse meio tempo que eu acabei me reconciliando, talvez a palavra, não sei direito, mas tipo, comecei a puxar papo com as pessoas que eu conversava antigamente, que eram minhas amigas, e elas, tipo, me acolheram pra caramba, e isso foi muito legal. Eu acho que foi uma das melhores coisas, e esses anos que eu tive no fundamental, acho que sem essas pessoas eu, sei lá, não seria como eu sou hoje, tipo, elas realmente me impactaram na minha vida, são pessoas que eu quero realmente levar, né, até o final. E mesmo nos momentos difíceis eu tive amigos que continuaram ao meu lado.
durante o fundamental eu tive um grupo de amigos que me acompanhou até o último ano. E mesmo depois de todo mundo ter se separado, depois que todo mundo foi pro ensino médio, nada realmente mudou. De vez em quando a gente ainda joga junto, a gente sai junto e simplesmente só bate papo quando der, tá ligado? E eu acho incrível como algumas conexões continuam existindo, mesmo com o tempo passando. Sei lá, é estranho pensar que, tipo, a gente tava tão triste no fundamental, tipo, nossa, todo mundo vai se separar, todo mundo vai, tipo, nossa, todo mundo vai estar preocupado com as coisas da vida. Mas não, praticamente nada mudou e isso me deixa muito feliz até hoje. Enfim, pulando pro ensino médio, eu ainda era meio tímido. E na minha cabeça eu pensei, mano, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que parar de ser tímido com as pessoas. Como é que eu me sentir bem comigo mesmo, sendo que eu ainda, tipo, não consigo chegar numa pessoa direito sem tremer. Eu não consigo, tipo, puxar assunto com as pessoas. Eu meio que fico isolado. E se vocês sabem, né? No ensino médio tem que, tipo, pelo menos ter um grupinho lá contigo, senão você vai ficar sozinho pro resto do ensino médio todo, praticamente. Então eu resolvi tentar. A primeira pessoa com quem tomei coragem pra conversar foi uma amiga chamada Rena. Eu mandei mensagem pra ela falando sobre um desenho que ela tinha feito na sala e que eu tinha achado muito bonito. Até pode ser algo simples pra algumas pessoas, tipo, mandar mensagem pra alguém e etc. Mas, tipo, eu tava todo doido, tipo, ai meu Deus, será que eu mando essa mensagem? Será que eu vou ser muito introsa, tá ligado? Aí eu decidi mandar. E, pô, a gente virou melhor amigo. Com o tempo a gente foi conversando e ficando mais próximo. Tipo, com o tempo eu descobri que ela gostava de Undertale, Psycho, várias coisas que eu também gosto. E foi muito foda, mano. Tipo, uou, amizade foda. Consegui uma amiga, yeah. Eu acho que minha decisão em falar com a Rena foi a melhor de todas, mano. Porque ela simplesmente foi uma das pessoas que foi o pico de me ajudar a me socializar, tá ligado? Ela foi a pessoa que mais me ajudou a me soltar mais referente a, tipo, chegar nas pessoas, conversar e também não ter, tipo, medo de julgamento nenhum na rua. Tipo, a gente anda na rua às vezes, aí do nada a gente canta, tá ligado? Com pessoas ao nosso redor, tá ligado? Às vezes a gente fala algo muito tenebroso na rua, com gente passando. E dane-se, tá ligado? A nossa mentalidade é tipo, mano, a gente nunca vai ver essa pessoa na nossa vida mais. Só bora viver a nossa vida e é isso aí. Hoje em dia eu ainda não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, mas eu consigo manter uma conversa de boa. E comparado ao passado, cara, mano, eu mudei muito. Mano, desde criança eu gostava muito de desenhar. Como eu disse anteriormente, foi por conta de youtubers como Psycho, Gato Galáctico e Draw Mask que eu descobri o mundo das animações e dos Toon Vlogs, que é praticamente histórias contadas na infância, só que em formato de desenho. E sério, pra mim quando eu era criança, a ideia de transformar desenhos em histórias parecia incrível pra mim. Uau, que coisa nova, que coisa tipo, uau. E eu queria fazer um canal de animação. Tentei quando criança, mas era aquelas coisas, né? Feio demais. Enfim. Mas foi aí que nasceu o meu sonho de criar animações. Mas com o tempo vieram as minhas inseguranças. Eu comecei a me comparar muito com outros artistas. Comecei a achar meu traço ruim, minhas animações ruins. E muitas das vezes eu usei isso como desculpa pra procrastinar simplesmente. Eu meio que deixei de lado algumas animações que eu pensei em fazer, alguns desenhos que eu pensava fazer, vídeos que eu pensava postar no YouTube, e eu acabei deixando de lado, porque eu achava que eu era ruim, que eu não conseguiria, que eu não era a melhor pessoa para isso. Mas claro, hoje em dia eu não penso mais assim. Hoje em dia eu tento melhorar isso aos poucos. Eu entendi que cada artista possui um seu estilo próprio, seu próprio tempo e sua própria forma de criar. Não é porque a pessoa tem um traço bom que, uau, que você é um bosta, tá ligado? Que você não vai conseguir ser melhor ou equivalente àquela pessoa. Não, cara, tipo, mano, igual essa pessoa já deve ter errado, já deve ter, tipo, se esforçado pra caramba. Dizer que você é uma pessoa ruim ou que você não vai conseguir melhorar, tá ligado? Isso é questão de tempo. E a gente tem que respeitar isso. Tanto o nosso tempo, tanto o tempo das outras pessoas, porque ninguém é perfeito. Todo mundo vive de aprendizado. Minha história também começou antes de mim. Pelo lado do meu pai, meus avós vieram de Minas Gerais. Já pelo lado da minha mãe, meus avós vieram do Piauí.
Meu pai nasceu em Osasco e minha mãe nasceu no Piauí. Eu nasci aqui em Barueri mesmo, em São Paulo. Opa, perdão, eu acho que eu atrapalhei um pouquinho o vídeo, mas eu queria falar sobre como meus pais se conheceram. Eu acabei esquecendo de falar sobre isso. Eu vi em algumas apresentações que as pessoas estavam dizendo, como os pais se conheceram e etc. E eu perguntei pro meu pai, tipo, agora há pouco, tipo, pai, como você e minha mãe se conheceram e etc. Aí ele falou que tava no ônibus, ele já tava bastante cansado, ele tinha saído do trabalho, e ele viu que tinha uma moça olhando pra ele, que tava no meio de canto assim, meio sorrindo, etc. Eu também tava sorrindo, e a minha mãe tava junto com uma amiga dela. E a amiga dela tava tipo, que porra é essa? Aí a amiga dela só chegou no meu pai e falou: Ô, você não tem coragem de passar o número pra ela, não? Você não vai passar o número pra ela, não? E etc. Aí, beleza, meu pai passou, minha mãe passou o número dela. E beleza, depois de um tempo, meu pai, eu acho que depois de umas 2 semanas que ele falou, tipo, ele falou com minha mãe. Aí, com isso, eles foram sair. E quando eles decidiram sair, beleza, meu pai disse que estava tentando, vou abrir uma coquinha, mostrar que que eu sou educado, etc. Aí depois de um tempo, dane-se, garçom pede, me dê a cerveja. A minha mãe também pediu a cerveja dela. Enfim, eles se conheceram dessa forma, basicamente. Todas essas histórias, todos esses caminhos acabaram se encontrando na pessoa que eu sou hoje, incrivelmente. E é bizarro pensar nisso, né? É estranho pensar, tipo, mano, imagina se meus avós não tivessem se encontrado em Minas Gerais. Imagina se meus avós não tivessem se encontrado no Piauí. Imagina se minha mãe não tivesse vindo de Piauí pra São Paulo, tá ligado? É algo de se pensar, mas graças a Deus aí eu existo. Uma das pessoas que mais me inspiraram foi o cantor Yoon Lee, e o Vitor, no caso, que é o nome real do artista. Ele é muito mais do que um artista de música, ele faz programação, ele faz arte, ele faz algumas coisas, várias coisas. E eu me admiro muito nele, cara. Ele praticamente se tornou um dos meus motivos de nunca desistir. Eu tenho, tipo, muito que agradecer a ele, porque ele foi uma pessoa que, tipo, me motivou em momentos que, sinceramente, eu queria desistir. Tipo, mano, eu já quase desisti de desenhar, de tentar fazer música e até tentar de youtubar. Que é, tipo, um dos meus 3 maiores sonhos, assim. Cara, as músicas dele falam muito sobre continuar tentando, mesmo depois de cair, mesmo quando parece impossível. E, cara, só pra dar um exemplo, eu vou colocar uma música dele pra vocês escutarem. Ouve seu amigo, isso não vale a pena. A vida é muito mais que a gente imagina. Depois de todo inverno vem a primavera. Se não entende ainda, espere até que entenda. E eu não posso te prender aqui, mas bem que eu gostaria. Já passei por umas e tu escuta o que eu te falo. Cê nem imagina a falta que você faria. Toda tempestade torna o campo mais calmo. Nesse sucesso você também tem parte. Yeah, suas palavras também já me guiaram. Quando você deixou mensagem contando que me ouve, salvou seu dia, aquilo vale fazer mais um álbum. Vamos quebrar essa rotina que ela nunca te dá pau. Eu não quero ser Messias porque não sei o que te salva. Essa trilha que tu anda todo dia só te leva escada abaixo. Vive de mentira, deve estar bem confortável. Prefiro que atirando do que puxar o gatilho. Quero te ver tentando, por isso que eu não desisto. Cê não tá sozinho e mesmo que você esteja, cê ainda muda isso com a graça da sua presença. Não deixe que a dor vença, eu não quero que cê sofra. Melhor uma coisa nova do que gasta sua força. Pra bolar um jeito de sumir desse planeta. Pega e usa o tempo pra mudar a sua cabeça. Mesmo que se perca nesse grande labirinto, pelo menos ganha uma história pra contar. Não deixe que uma perda te tire uma vitória. A vida não é um jogo pra você só desligar. Então se liga que essa briga eu vou comprar. Porque imagina uma vida onde eu não quis entrar. Eu não teria ajudado todos que eu já ajudei. Seria só marcado por tudo que eu já errei. Eu sei que é duro e muito fácil reclamar. Fiz isso por anos, então eu posso te falar. No passado eu já corri sem sair nunca do lugar. Mas hoje eu quebro barreira pra você levantar. Então escuta o que eu te digo, são palavras de um amigo. Se você não acredita, então sai fora daqui. Que eu não quero perder tempo com parede de desculpa. Constrói o seu castelo até ele se demolir. Você diz que se odeia, mas é cheio de si. Então usa essa defesa e busca um pouco de amor próprio. O bicho é de si mesmo e ainda vai perder seu tempo dizendo que encheu o livro para o walker. Hoje eu ainda tenho muitos sonhos. Quero continuar com animação, quero fazer músicas, fazer dublagens e descobrir até onde minha criatividade pode me levar. Claro, eu ainda tenho inseguranças, eu ainda tenho dúvidas e ainda tenho medo de falhar. Mas, diferente de antes, eu não quero mais desistir tão facilmente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Demorou um pouquinho pra fazer,
mas até que foi bastante divertido fazer. E sim, eu voltei com o canal, vou voltar a fazer alguns vídeos. Certamente alguns vão demorar um pouquinho pra sair, mas eu tô feliz que eu tenha feito finalmente um vídeo. E finalmente eu tive coragem pra me levantar, me reerguer e voltar com o canal. Eu sei que faltou muita coisa pra eu falar sobre amizades online, sobre até coisas familiares, talvez pessoais, não sei, mas eu tentei focar em uma coisa só. E é isso. Obrigado por terem assistido. Eu espero muito que eu tenha entretido vocês de alguma forma. Aproveitem, se inscrevam no canal. E é isso. Falou e tchau.